tua voz, teu falar me encantou, que seguir, caminhar e saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor. Então, meus irmãos, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. É com muita alegria que volto a dizer algumas palavras nesta casa que sempre abriu as portas para mim, na confiança daquilo que pudermos falar, baseado naquilo que estudamos. Então, embora à distância, nós estamos cumprindo naturalmente uma meta da espiritualidade maior, que preparou para esse momento o crescimento da tecnologia que nos proporciona estarmos em lugares muito distantes, muitas vezes, conforme eu tenho assistido palestras de pessoas que até de fora do país têm transmitido seus conhecimentos. Então é um momento muito importante do qual nós fazemos parte dessa história. Estamos cumprindo a nossa jornada no aprendizado. E falar sobre parábolas, naturalmente que requer uma explicação ou entendimento acerca do que vem a ser parábolas. Parábolas, na realidade, são ensinamentos baseados na cultura de um povo, de um grupo de pessoas, ou muitas vezes é uma forma velada de proporcionar ensinamentos a determinado grupo sem que outros possam compreender. Assim, para que nós possamos entender um pouco melhor, quando nós ouvimos uma criança querendo saber de algo, querendo entender determinado ensinamento, sabedores de que eles não estão preparados para esse aprendizado, não é o momento adequado para ensinarmos da forma como nós entendemos, mas é o momento para ensinarmos, já que ele pede o nosso ensinamento para a sua compreensão. Então, nós procuramos adequar esses ensinamentos àquilo que ele conhece. Falamos muitas vezes dos brinquedos que ele brinca, daquilo que é o seu mundo, para que ele tenha condições de entender, facilitando assim o seu aprendizado. Naturalmente, que à medida que o tempo for passando, essa criança vai chegar às conclusões baseadas nos ensinamentos, no seu aprendizado ao longo da sua trajetória terrena. Então, numa escola primária, por exemplo, um professor adequa os conhecimentos que ele vai ministrando à necessidade daquela idade, daquelas crianças que ali se encontram. Ao passo que, quando já no adiantado dos estudos na universidade, o professor universitário, naturalmente, tem mais condições de explicar, de externar os seus conhecimentos baseado naquilo que o grupo já está preparado, já que ele vivenciou muitas experiências e chegou no momento certo para o esclarecimento. Então, nós vemos, por exemplo, que quando você chega em determinado grau, se você recebe um ensinamento, aquele mesmo ensinamento que foi ministrado para as crianças, e chegar em você, você naturalmente vai pensar, olha, essa pessoa está me julgando ingênuo, ou ele próprio é ingênuo, já que ele está tentando me falar de coisas que normalmente são para criança. E assim, muitas vezes escapam também aqueles ensinamentos, aquele conhecimento. Desculpa. Desculpa, tomar um pouquinho d'água que provocou aqui uma tosse. Então, aqueles ensinamentos que foi ministrado para um grupo de crianças, se dissermos para um grupo de adultos, eles vão pensar que nós somos ingênuos, ou que pensamos que eles são ingênuos. Então, dessa forma, eles muitas vezes não dão crédito, não valorizam aquele ensinamento. E assim, Jesus, quando aqui esteve,
proporcionava os ensinamentos para aquele grupo de crianças, entre aspas, espíritos, que vivíamos naquela condição, já que não estávamos tão avançados, mas os ensinamentos adequados à cultura daquele povo. Então, por outro lado, o outro grupo que já estava também naquela ocasião, que já tinha seus conhecimentos, mas não estavam preparados para receber os ensinamentos trazidos por Cristo, porque poderiam deturpá-lo, transformá-lo e prejudicar os ensinamentos, a semente que viria para toda a humanidade. Jesus se prevaleceu desse recurso, ensinava através de parábolas para que aquele grupo pudesse apreender os ensinamentos. Então, desculpe, resolveu me dar uma tosse justamente agora. Um minutinho, por favor. Então, Jesus ensinava de acordo com o grupo que ali se encontrava à sua frente. Normalmente, pessoas simples, gente do povo, mas espíritos que estavam preparados, estavam reencarnados naquele momento para apreender e levar adiante, trazer até nós os ensinamentos trazidos pela mensagem superior. Então, dessa forma, aqueles primeiros que recebiam, captavam essas mensagens, eles recebiam conforme a sua cultura, a sua vivência, a experiência de cada um. Essa parábola, por exemplo, a parábola da semente, certamente Jesus explicou ou passou para um grupo de agricultores, da maneira que eles pudessem perceber e entender os ensinamentos. Então, ao longo do tempo, ao longo da existência, Deus tem mandado à Terra muitos missionários, porque naquela ocasião, esse grupo foi trazendo para todos nós, a cada tempo, reencarnando algum espírito, trazendo a mensagem, mesmo em meio aos adversários, mesmo em meio àqueles outros que teriam dificuldade para assimilar ou que pensasse tratasse de ensinamentos muito infantis ou muito ingênuos. Então, se naquela ocasião, aquele grupo recebia a mensagem, o outro que percebia não tinha muita facilidade de perceber, de entender, imagina nós, 2000 anos depois, vivendo uma experiência completamente diferente, uma cultura de um povo completamente diferente e longe daqueles ensinamentos, daquele conhecimento que eles detinham naquela ocasião. E assim, esses ensinamentos chegaram até nós da mesma forma, com o olhar de alguns, como de ingenuidade. E por essa razão, Deus vai permitindo aos bons espíritos, aqueles que apreenderam naquela ocasião, que voltassem outras vezes para ampliar esse conhecimento e para perpetuar esse conhecimento para todos nós, para que pudéssemos entender a verdadeira mensagem trazida por nosso Mestre Jesus. Então, vencendo a nossa primeira etapa, os Espíritos enviaram o Consolador, os Espíritos que vieram e codificaram através de médiuns seguros e tendo Allan Kardec como seu codificador. Posteriormente, a obra não para, não estaciona, porque essa é a semente que haverá de dar frutos. Esse é o ensinamento trazido pelo Mestre Jesus para todos nós, para o nosso crescimento, para o nosso entendimento. E dentre esses, temos aí Caibá Schutel, do qual nós extraímos essa parábola como baseado nos ensinamentos, na interpretação dele, do livro Parábolas e Ensinos de Jesus. Caibá Schutel foi um farmacêutico, foi também um político, um escritor, escreveu cerca de 16 obras espíritas. Era um trabalhador espírita que durante 34 anos
atuou incessantemente e incansavelmente. Fundou Centro Espírita, jornal e editora, e contribui até os tempos atuais com as suas lições e seus ensinamentos. Então é mais um espírito que veio à Terra, conduzido pelos mensageiros de Deus, para nos fazer compreender ou nos ajudar a compreendermos esses ensinamentos contidos nesta obra luminosa, os ensinamentos de Jesus, as parábolas que constam lá no Evangelho. Então, nós vamos ler aqui a parábola da semente, que consta em Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 29. Diz assim: o reino de Deus é como se um homem lançasse a semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse. Sem ele saber como, a terra por si mesma produz frutos, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Depois do fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a seca. Se nós estudarmos simplesmente a parábola, sem uma ajuda de algum espírito já preparado, talvez a gente tenha dificuldade de assimilar. Justamente pelo tempo que passou. Mas aí nós podemos entender que Jesus compara o homem à terra para o nosso ensinamento, como se ele estivesse conversando com agricultores. Então, diz ele, conforme disse em outras ocasiões, que o reino de Deus está em nós. Então, o reino de Deus estará em nós à medida que nós evoluirmos e atingirmos um patamar superior de entendimento. Mas, para isso, é necessário crescermos, progredirmos. E a comparação que ele faz com a terra é que, justamente, lançada a semente à terra, o que é que acontece? Aquele que semeou vai dormir, desperta à noite, ao anoitecer, desperta pelo amanhecer, e a terra está trabalhando sozinha, produzindo a erva, produzindo a espiga, e futuramente da espiga o fruto, e como consequência mais semente que vai reproduzindo. Ou seja, a partir do instante que a terra foi criada, a partir do momento que a semente foi lançada, a própria terra caminha por si própria. E a evolução do nosso planeta salta aos olhos para quem estuda a história, desde o princípio, as mudanças, as modificações que aconteceram nesse nosso planeta, em todos os tempos, adequando-se ao grupo de seres que habitaram e que habitamos nos tempos de hoje. E assim, o homem, da mesma forma, recebe a semente, e depois dessa semente lançada, essa semente foi a obra trazida por Jesus, os ensinamentos do Mestre Jesus, para que nós apliquemos em nossas vidas e nos transformemos também, assim como a terra, em reprodutores de sementes, produzindo mais frutos e gerando, por nossa vez, mais sementes. Então, nós observamos que, ao longo das existências, desde a passagem, desde a vinda do Cristo, muitos daqueles que receberam essa mensagem, receberam a primeira semente, vão reproduzindo e disseminando em torno, conforme dissemos no início, mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às dificuldades, podemos ver os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, que receberam a sua mensagem diretamente do Mestre e levaram adiante, trazendo ensinamentos, proporcionando conhecimentos para todos. E ao longo do tempo, esse grupo foi se ampliando, os primeiros cristãos, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às lutas, às dificuldades que
que ocorreram, eles levaram adiante, espontaneamente, porque entenderam e produziram, reproduziram em si os ensinamentos do Mestre, transformando o seu ser em reino divino, em reino de Deus, conforme Jesus nos ensinou. Então, aí a parábola da semente, que se assemelha ao homem, à terra, e mesmo não tendo a necessidade de que se fique a vigiá-la, ela reproduz. O homem não compreende como isso acontece. Da mesma forma, a semente, a mensagem, os ensinamentos do Cristo cai fundo em nossa alma. E aos poucos nós vamos apreendendo, captando e vencendo as nossas limitações e, passo a passo, marchando para alcançarmos essa estabilidade, essa estabilização do reino divino em nós próprios. Um dos grandes exemplos, um dos grandes modelos que nós temos também como aquele que recebeu a semente e reproduziu, trazendo para todos nós, chama-se Paulo, que viveu na condição primeira de Saulo de Tarso. Era um cidadão que nasceu em terras gregas e foi levado ainda na infância para Jerusalém, onde foi criado, educado. E ali, educado ao modo fariseu, tornou-se um dos mais importantes desse grupo de fariseus. Mas, como o cristianismo tinha uma força muito grande e crescia a olhos vistos, tornou-se ele um grande perseguidor dos cristãos. Perseguia, aprisionava e matava, como ele fez com o próprio Estevão e outros. Mas, em determinado momento, quando ele marchava em busca de Ananias, viajava para Damasco, na própria estrada, ele se deparou com a figura do Mestre Jesus, em meio à intensa luz, como se fosse o sol. E ali de joelhos, ele caiu do animal e Jesus lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? O Cristo, aquele a quem tu persegues. Naquele instante, Saulo de Tarso, o homem que perseguia e matava, ou mandava matar os cristãos, transformou-se radicalmente. Ele, a partir daquele momento, converteu-se. Ele que era perseguidor, ele que era contrário, porque entendia que os cristãos estavam na terra para destruir a sua religião. Era a sua formação, era o seu conhecimento. Então, dessa forma, ele achou que destruindo os principais líderes, ele libertaria a sua raça de qualquer perigo de contaminação desses ensinamentos. Mas não parou por aí. Durante um período, ele se afastou e foi conviver com o povo do deserto. Durante 3 anos, por ali permaneceu, aprendendo com a convivência, a lidar com os mais simples, ele que vivia em meio ao grupo de mais alta sociedade, aprendendo, convivendo, partilhando a sua vida, e retornou com o propósito firme de disseminar aquela semente que ele havia recebido, aquele ensinamento que ele havia captado, que entendia que tinha como obrigação agora espalhar para toda a humanidade. E o seu propósito principal era transferir os ensinamentos para aquele povo de onde ele havia nascido, levar para o povo grego um grupo de pessoas sábias, preparadas, entendendo que a sua mensagem chegaria com muita força e seria facilmente entendida. Ele, que também era um sábio, não deixava de ser. Era um homem muito culto, muito preparado. No entanto, aconteceu o contrário, porque as pessoas ali não entendiam da mesma forma e achavam que era mais um louco que estava a pregar, era mais um profeta. E ele
retornando às terras de Israel, ali ele vivenciou uma experiência muito difícil, porque os seus familiares e amigos, quando o viram dizer-se cristão, e o conheciam como ele era, aquele homem terrível, perseguidor, aquele homem que defendia a sua religião de, a todo custo, de repente, daquela forma, vestindo roupas simples, eles imaginaram que ele havia enlouquecido. Então se afastaram dele. Quando ele foi em busca dos cristãos, na esperança de que esses o amparassem e o acolhessem, o temor inicial fez com que muitos se afastassem dele. Então, o primeiro movimento que ele havia feito foi quando convertido. Depois estacionou durante um período no aprendizado da convivência, para aprender a partilhar com o próximo como semelhante, conforme os ensinamentos de Jesus. E quando veio a primeira dificuldade, foi o testemunho que foi dado. Quando ele partia para pregar, não somente aqueles que o negavam, muitos o apedrejavam. E aí, começando aí a resgatar, então, o seu débito com aqueles a quem ele havia mandado matar, por ser cristão. Mesmo assim, ele seguiu adiante. E da mesma forma que o Cristo, ele fez a caridade, ele auxiliou o próximo. Então, recebido pelos cristãos primeiros, Pedro e outros, tornou-se um dos principais mensageiros da mensagem do Cristo, permitindo que chegasse até nós. Talvez, se não fosse ele, o emissário celeste que estivesse na terra naquele momento, hoje aqui tivéssemos dificuldade para aprender a mensagem de Jesus, os ensinamentos do Mestre. E certamente ficaria como se fosse uma espécie de um mito, uma lenda que teria acontecido, como muitos até, de alguma forma, pensam dessa maneira. Mas, graças a Deus, graças aos benfeitores, o nosso irmão estava na Terra para cumprir essa tarefa, tendo se convertido, dado o seu testemunho, a luta, o sofrimento, sem recuar, sem negar ao Cristo, até o fim, fazendo o bem e praticando a caridade. Durante um determinado período, eu trabalhei na cidade de Cabo Frio, durante cerca de 10 anos. E era uma cidade ali, num bairro, entre São Pedro da Aldeia e Cabo Frio, na Estrada Velha, ali para Búzios. É uma subestação que tem ali, conhecida como subestação de Porto do Carro. E ali, próximo, havia uma comunidade de pescadores, pessoas simples, pessoas muito humildes, alguns muito pobres. Havia um local ali que era realmente muito pobre. E nesse grupo havia uma senhora que eu conheci, que é uma pessoa especialíssima. O nome dela era Dona Maria. Dona Maria era uma pessoa que estava sempre pronta a servir, sempre atuante. Aquelas crianças, a maioria das crianças que nasceram ali, nasceram sob as suas mãos, tendo o amparo das suas mãos, porque era parteira. Dona Maria, muitas vezes, batia lá na subestação, porque naquela ocasião que eu trabalhei lá quando eu tinha de 22 a 32 anos. Vocês têm uma ideia do tempo em que isso ocorreu. Dona Maria tinha lá seus 70 e poucos anos. E certamente já está no mundo espiritual. Então, de vez em quando, ela chegava lá. O único telefone na redondeza era da subestação, porque era uma empresa de Estado, a gente precisava trabalhar, precisava de comunicação. Então, o único telefone instalado naquela região era o nosso. Não havia sequer orelhão, porque era uma região muito pobre e tudo. E Dona Maria ia lá de vez em quando pedir que a gente ligasse para a ambulância. Era alguém que estava passando mal.
E como a gente trabalhava em plantão, regime de plantão, 24 horas sempre, né? Cada grupo, naturalmente, trabalhando 8 horas. E então tinha sempre alguém na subestação, sempre ali acordado, sempre atuante. E ela chegava muitas vezes pela madrugada e pedia que a gente ligasse para a ambulância que alguém, algum vizinho, estava passando mal. E quando chegava a ambulância, fosse a hora que fosse, ela pulava e ia junto com aquela pessoa. E acompanhava até que a pessoa se recuperasse. Dona Maria era uma pessoa especialista, muito bondosa, sempre muito solícita, preocupada com as crianças, com os jovens da região. Quando chegava em tempo de política, ela buscava emprego com os políticos para os jovens daquela redondeza. E assim, ela estava sempre atuante naquela região. Ela era muito conhecida pelos políticos, enfim. Mas Dona Maria era uma pessoa especial. Dona Maria, se ela tivesse sido conhecida, o Ariano Suassuna, o Dias Gomes, o Jorge Amado, certamente teria se transformado num personagem especial, porque ela tinha uma característica bem próxima de alguns personagens que esses irmãos escreveram, esses autores escreveram. Ela, apesar de ser assim, apesar de ser uma pessoa bondosa, para que vocês tenham uma ideia, certa feita, conversando com o companheiro, a gente, de vez em quando, a gente comprava comida ali próximo, mas houve um dia que era feriado, a pessoa que nos fornecia havia viajado e assim também o comércio próximo ali estava fechado. Então, comentei com um amigo que, olha, hoje a gente vai ficar sem almoço. Ou ela ouviu, ou alguém dela ouviu e comentou com ela. E na hora do almoço, lá estava 2 pratos de comida para a gente. Então, olha, pelo amor de Deus, não me pergunte quanto é, porque senão vocês nunca mais terão essa possibilidade. Uma pessoa paupérrima. E pensou em nós nesse sentido para que a gente não passasse, morrer de vergonha, mas, ao mesmo tempo, agradecido pelo carinho, pela bondade daquela senhora. Mas ela, como dizia, era uma pessoa especial, era essa bondosa senhora, mas de vez em quando, algumas vezes por ano, ela resolvia tomar um aperitivo. E nesse dia, ela se transformava. Ela era muito fraca de bebida, porque ela não bebia todo dia. Lá, uma vez ou outra, e aquele dia era um escândalo ali na região. Ela falava alto, lá da subestação de Teofilo, brigava com os vizinhos. Então, ao mesmo tempo que ela era uma pessoa benquista, ela também detestada por algumas outras pessoas. Não parece um personagem? Então, como entender uma pessoa que já chegou a esse estágio, com um sentimento de caridade, pode agir assim. Então, recordando o nosso irmão Paulo, Saulo de Tarso, aquele que chegou ao extremo de mandar matar, perseguir e matar aos cristãos, como que ele, a partir do momento que teve a oportunidade de se deparar com a imagem do Cristo, se transformou radicalmente, tendo enfrentado todas as adversidades, as pedradas, o risco, muitas vezes tiveram que arrastá-lo às pressas para que ele não fosse morto pelas pedradas. Como que ele se transformou a tal ponto de se identificar com o próprio Cristo? Como quando, em determinado momento, ele assegura: já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Então, nós podemos entender a mensagem da semente, a parábola da semente, o que Cristo quis dizer. Que, na realidade, a terra vai trabalhando, vai produzindo por conta própria, mas é necessário que haja adubação, que haja a preparação da terra, e isso, conosco, na condição de espírito, é a nossa preparação. Nós somos espíritos imortais. E estamos vivenciando uma experiência, atravessando a nossa trajetória. Mas, a cada passo, nós temos oportunidade dos ensinamentos.
porque a semente não para de jorrar. A lição do Cristo vem constantemente. E por que Paulo... qual a diferença no caso de Paulo para a nossa irmã? Saulo de Tarso certamente já havia vivido em outras épocas, já havia avançado, já havia lavrado a sua terra. E durante aquele período em que ele esteve na terra, mesmo na condição de perseguidor, ele costumava se infiltrar em meio aos cristãos, ouvir as suas pregações para, eh, para perseguir, para perceber se verdadeiramente aquela pessoa era um líder, trazia risco à sua mensagem, para o seu grupo, para a sua religião. E assim, ele ouvia as mensagens, mesmo discordando dela, mas estava recebendo a semente. A mensagem estava penetrando no seu íntimo. E ele, certamente, quando se deparou com o Cristo, a dúvida que ele tinha, primeiro, é a existência do Cristo. Segundo, se aquela mensagem provinha realmente dele. Então, quando ele entendeu que o Cristo era verdadeiro, realmente havia vivido e a sua mensagem era verdadeira, porque ele se deparou com o Mestre na estrada, ele se converteu e se entregou. Então, aquela nossa irmã, certamente, a dificuldade dela é de muitos nós, porque estamos ainda em marcha e trazemos no nosso inconsciente, no nosso perispírito, a nossa história. Quando Kardec diz que conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as suas más tendências, é justamente isso. É buscar analisar-se, compreender-se e verificar o que nós temos de imperfeição e substituir as imperfeições pela semente, pela mensagem de Jesus, para nos aprimorarmos. Então, a cada passo que damos, a cada aprendizado, nós nos fortalecemos, principalmente se nós praticamos. Então, o que aconteceu com a nossa irmã, é que ela já tinha a mensagem introduzida, só que ainda não resistia aos apelos inferiores que a conduzia ao uso da bebida, mesmo sabendo do risco que ela corria de modificar-se. Mas, por alguma razão, ela sentia a necessidade de um dia ou outro. Isso ocorria pelo menos umas 3 vezes por ano. Não era comum. O normal dela era aquele jeito dela. E era uma pessoa doente, de vez em quando eram as netas que iam pedir para que chamássemos a ambulância, porque ela estava passando mal. Sofria de bronquite asmática muito séria, de vez em quando ela entrava num processo de crise e era muito difícil, ela ficava lá alguns dias internada. Então, meus irmãos, qual é a mensagem que Jesus trouxe? Qual é essa semente? A mensagem de Jesus, primeiro de tudo, é a imortalidade. E ele exemplifica quando na crucificação, após a crucificação, da chamada ressurreição. Ele retorna como a dizer: eis-me aqui, ninguém morre, somos todos espíritos imortais. Vou à frente preparar-vos lugar, porque aí ele estava nos assegurando que iria à frente. E nós iríamos também. Iríamos nos encontrar com ele. Então, a imortalidade da alma comprovada por ele, quando retorna e se materializa perante os apóstolos, perante Maria Madalena, perante a multidão que o acompanhou durante cerca de 3 dias, e depois retorna ao mundo espiritual. É o que vai ocorrer conosco quando retornarmos ao mundo espiritual. Sairmos da matéria, mas sobreviveremos com a mesma personalidade, naturalmente, mais adiante, retomando a nossa consciência de tudo aquilo que vivenciamos em outros tempos. Então, Jesus
semeia essa mensagem, primeira, para que nós, compreendendo que, sendo imortais, precisamos trabalhar para a alma, embora respeitemos o corpo, cuidemos do corpo, para vivenciarmos a nossa experiência enquanto estivermos por aqui, durante o tempo necessário. Ele nos assegura também sobre a reencarnação, que é o processo de crescimento da alma, as oportunidades. Vamos reencarnar diversas vezes enquanto for necessário. Necessário nascer de novo, como disse a Nicodemos. Então, nós, na condição de espíritos imortais, vivendo as experiências necessárias para o nosso crescimento em diversas épocas, e também acerca dos chamados, da pluralidade dos mundos habitados. Nós vemos o universo cada vez mais conhecido pela ciência, cada vez mais demonstrando aquilo que Jesus nos ensinou. Então, somos imortais. Reencarnamos diversas vezes, não somente aqui, mas reencarnamos onde for necessário para o nosso crescimento. E existe não somente um mundo físico, aquele que nós alcançamos, que os instrumentos possam captar, perceber, mas também o mundo invisível aos nossos olhos, onde existem as moradas dos espíritos, as colônias espirituais, para onde nós vamos durante o período em que nós não precisamos, chamada erraticidade, durante um determinado tempo, para o nosso reaprendizado, para a nossa preparação para o retorno, até atingirmos a plenitude, quando não mais necessitaremos estarmos vivendo num planeta, mas o universo será a nossa morada, a nossa casa. E qual é o caminho? Uma das sementes trazida por Jesus é a lei do amor. É o ensinamento principal do nosso Mestre Jesus. Primeiro, de que Deus é amor, que Deus nos ama, que Ele espera de nós que também façamos o mesmo, que amemos a Deus acima de tudo e ao nosso próximo, como a nós mesmos, fazendo o melhor que estiver ao nosso alcance em favor do nosso irmão, mesmo aqueles que se fizerem nossos inimigos, nossos adversários, que aprendamos a amar. É assim que estaremos construindo o reino de amor, o reino de Deus em nosso íntimo. Porque quando alcançarmos esse estágio, estejamos onde estivermos, em que mundo estivermos, estaremos em paz conosco, com a nossa consciência. E a mão à obra, a mãos à obra, as mãos às obras, são justamente aquilo que ele demonstrou, praticando bem o amor ao próximo, a caridade, fazendo o melhor em favor de todos, especialmente aqueles mais atingidos, aqueles mais necessitados, os mais carentes, principalmente semeando em cada ser a sua mensagem. A obra espírita, o ensinamento codificado, trazido pelos Espíritos, dirigido pelo Espírito de verdade, conforme prometido por Jesus, ensina a mesma coisa. Então, ele traz Jesus de volta. Ele reencaminha a semente trazida por Jesus e amplia, conforme Jesus havia prometido. Porque ele havia ensinado por parábolas, ele havia trazido certos conceitos que, àquela ocasião, não estávamos preparados para compreender. Então, a obra espírita vem nos explicar, passo a passo, tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E ainda ampliar, demonstrar esse chamado mundo espiritual, demonstrar que o espírito sobrevive e que aquele que se equivoca passa pelo sofrimento necessário, como uma lapidação, retorna e enfrenta as dores para o seu crescimento, não como castigo, mas como lapidação, para aprendizado, para crescer, tornar-se um ser iluminado. E demonstra a imortalidade da alma
através da mediunidade segura de médios como Chico Xavier, como Divaldo Franco, Dona Ivone Pereira, Zilda Gama e tantos outros, não somente no Brasil, mas em diversos pontos do planeta. E ele vem, e a doutrina espírita, aliada à ciência, também comprova. Existem trabalhos de médios como Peixotinho e outros que contribuíram através das suas obras para que pesquisadores como William Crookes e outros trouxessem à luz aquilo que acontece nas materializações e demonstrando a imortalidade da alma, demonstrando a possibilidade da comunicação com os espíritos, como o próprio Jesus nos assegurou. E a ciência, a cada passo, se associa à doutrina espírita, confirmando o que a mediunidade diz, demonstrando, por sua vez, através de pesquisadores, como aqueles que pesquisam sobre crianças que se recordam de vidas passadas, como aqueles que também estudam as fobias, as personalidades na vida atual aparentemente enfermas, mas que viveram em outras experiências e se comprometeram por essa razão, sofrendo aquela dor, aquela deformação que vivencia no tempo atual. Assim, outros, as chamadas experiências de quase morte, pessoas que passaram por uma parada cardíaca, já visto como mortos durante um determinado período, depois recobrando a lucidez, informa aquilo que vivenciou. Há trabalhos médicos de pessoas que viveram, escrevem sobre essas pessoas que demonstram essa experiência, esses ensinamentos. E assim, nós percebemos que a ciência também vai demonstrando, vai confirmando conforme o Cristo, conforme Deus previu. Tudo tem o seu tempo. A nossa irmã, Dona Maria, um dia agirá como Paulo. Não sabemos que é aqui no nosso planeta. Assim como nós, um dia alcançaremos esse estágio. Um dia seremos como o próprio Jesus, porque todos nós estamos em marcha. Jesus viveu as suas experiências não na Terra, mas em mundos que hoje já se encontram muito além do nosso, muito mais avançados. E, certamente, nós não o alcançaremos no estágio que ele estiver, mas alcançaremos a sua passagem, o momento em que ele viveu. E assim vamos caminhando, até atingirmos o estágio que ele se encontra. E ele continuará progredindo, porque o progresso é infinito. E ele continuará, naturalmente, contribuindo com as obras de Deus. E assim nós outros poderemos espalhar a nossa semente. Porque assim como a terra produz o fruto e desse fruto surge a semente e insemina a própria terra, quando a terra é lavrada, preparada, ela produz e gera ali árvores. Mas, naturalmente, que aqueles frutos, aquelas sementes caem em seu entorno. Mas existem aqueles que contribuem para que essas sementes se espalhem. São as aves, são os pássaros, são os animais. E come do seu fruto e leva para toda parte, espalhando. Nós, da mesma forma, estamos aqui na condição desses pássaros, dessas aves, que bebemos da fonte principal, os ensinamentos do Mestre, essa semente, e vamos levando adiante, independente de trabalharmos na condição de palestrante, de oradores, de pastores, de sacerdotes, mas, à medida que nós vamos aprendendo, compreendendo, onde estivermos, podemos contribuir como instrumentos de Deus, levando a mensagem. Quando alguém, de repente, pergunta algo, quando nós espontaneamente explicamos a alguém, e aos poucos vamos espalhando para a nossa família, para os nossos amigos, para aqueles que estão próximos, ou até mesmo num diálogo entre dois amigos que conhecem e
outros que estão próximos, numa viagem de trem, numa viagem de ônibus. Então, são as sementes que nós, na condição de pássaros, de aves ou de animais, vamos levando adiante. É por isso que a obra cresce, é por isso que o ensinamento, que a semente lançada por Jesus não se apagou. É porque ela vai se espalhando, mesmo que Deus não se preocupe mais conosco, já que nós somos dotados de livre-arbítrio, temos a nossa própria inteligência e vamos reproduzindo conforme a própria terra. Ele lançou a semente através do seu Filho amado, o Mestre Jesus. E nós, captando, vamos levando adiante, levando todos os ensinamentos para mais à frente. Então, resumindo, nós somos como a terra em constante preparação, recebendo sementes de luz a todo momento, dando frutos cada vez mais saborosos, à medida que melhor somos lavrados. Então, nós percebemos, meus irmãos, que a cada tempo muitos corações se transformam, mesmo aqueles mais apegados, mais presos, mais focados nas coisas materiais, porque apesar do crescimento, ainda muitos permanecem, entendendo que somente a ciência pode explicar tudo e tendo dificuldade de compreender a mensagem de Jesus. Um dos grandes psiquiatras da atualidade, Augusto Cury, numa entrevista, ele se disse ter sido, durante um período, um dos maiores ateus de todos os tempos. Maior do que muitos daqueles mais conhecidos da história. Porque ele não acreditava na possibilidade de um ser superior. Ele imaginava que o homem havia criado um Deus, havia criado a imortalidade para justificar a situação ou para não aceitar a morte do corpo físico como sendo definitiva. Então, pensando que era criação humana e não criação divina. E perguntado como que ele se converteu, ele disse que resolveu escrever um livro intitulado Mentes Brilhantes. Ele pesquisou grandes personalidades que viveram na Terra e contribuíram para modificar, fizeram a diferença. Eram pessoas especiais, Freud, Einstein e outros tantos, que contribuíram para o crescimento da humanidade, que saíram da casinha e foram além do convencional. E pesquisando, após pesquisar todos esses, resolveu pesquisar o maior de todos, pelo menos na visão da maioria, o Mestre Jesus. E pesquisou baseado nos 4 evangelhos, que está ali contida a biografia de Jesus. Ele pensava em encontrar, ele imaginava que Jesus havia sido criado pelos discípulos, pelos seguidores, que criaram um mito, que na realidade não era aquilo tudo. Mas à medida que ele foi estudando, ele percebendo, ele estudava o pensamento de cada um, e a visão dele, para compreender melhor cada um desses que ele havia estudado, ele pensou em estudar diante da dor, diante de uma dificuldade, como reagiu fulano de tal, cada um desses. E Jesus, ele, em determinado momento, ele percebendo que Jesus, naquele instante, em que havia sido negado pelo seu maior amigo, Pedro, que lhe dizia à sua frente: eu não conheço esse Galileu, eu nunca andei com ele. E Jesus somente olhou e, sem dizer uma única palavra, olhando em seus olhos, ele dizia intimamente: eu te compreendo. E aquilo foi suficiente para a compreensão de que se tratava de um ser especial, que não precisava de palavras diante da dor,
ele compreendeu a fraqueza do outro e seguiu adiante sem fazer julgamento, sem fazer acusações. E no momento mais grave, quando da traição, Judas, aquele que era o mais tranquilo de todos, o mais preparado, o mais inteligente, quando traiu diante dele, da mesma forma Jesus não questionou, não julgou, apenas disse: a que vieste, meu amigo? Então, Augusto Cury pensou: aquele que agiu dessa forma, que não julgou, não condenou, nunca antes um traidor havia sido tratado com tanta misericórdia, compaixão. Ele entendeu que Jesus não se preocupou em julgá-lo, não se preocupou com a dor que ele iria passar, mas se preocupou principalmente com a situação e com a preservação do amigo que falia, que tropeçava. Então, meus irmãos, nós estamos em marcha. Desde o Mestre Jesus, antes a terra estava sendo preparada pelos profetas da antiguidade, mas Jesus trouxe a semente da imortalidade da alma, do amor ao próximo, da reencarnação, para que nós, compreendendo esses ensinamentos, façamos esforços, nos apliquemos para colocar em prática e possamos ser nós instrumento do nosso Mestre, também para levar a semente adiante. Esses os ensinamentos compreendidos por nós. Então, como disse o nosso irmão Pedro Silva, através da mediunidade de Chico Xavier, se exigires que a fé produza sem trabalho e sem amor, olha a semente aguardando o amparo do lavrador. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Obrigado por me convidar e pela paciência de me ouvir. Desculpe pela tosse. Deus nos abençoe.